reflexão pouca. Era uma reflexão pouca, inoperante, ela não era ativa. Né? Então, considerando esses aspectos que o Jung nos traz, vamos continuar olhando. Jó diante de Deus. A falta da gente olhar para dentro da gente mesmo e fazer uma reflexão interior, olhar para o espelho da nossa própria alma, nos leva, na maior parte das vezes, a uma moralidade não operante. A gente não age moralmente, porque nós ficamos num espaço entre bem e mal, e aí a gente fica sem uma real compaixão, porque nós usamos alguns critérios humanos para resolver essa situação. E o Jung vai dizendo que é necessário que a gente olhe para dentro da gente mesmo, já já eu vou mostrar como fazer isso, né? E possa refletir sobre esses aspectos dentro de cada um de nós. Então, Jó diante de Deus, o Jung vai dizendo, melhor seria reconhecer o afeto de Deus e submeter-se à violência, submeter-se à adversidade, submeter-se à perda, aquilo que a gente considera como ruim, como mal, né? E aí, como Jó fez na história bíblica, né? Ele é paciente e ele aceita. Então, mesmo sendo inocente, ele se submete ao que seriam flagelos divinos. Isso tudo ainda a gente pensando junto com o Jung, né? E aí vem um trechinho, né, do livro de Jó. Jó diz a Deus: ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender que em que tenho errado. Então, percebe o que se fala paciência de Jó? Né? Aqui no Brasil a gente usa essa expressão, estou vendo que vocês falaram, Paciência de Jó é isso, é um não resistir ao mal externo e olhar para dentro. Externamente, quem estava vendo Jó estava vendo um homem sem iniciativa, um homem largado, ou um homem com uma paciência gigantesca, e aí o termo que a gente usa, né? Paciência de Jó. Porém, Jó estava olhando para si mesmo, né? Como o Jung vai analisando aí nesse livro. Então, ao submeter-se à violência e ser afetado por ela, a perda de tudo, a doença física, né? Ele entra em seu interior, conhece o que o afetou, porque ele começa a rever onde eu posso olhar para entender, né, a bondade divina, e ele desperta a consciência, deixando de ser cego. Olha que interessante. Deixando de ser cego, ele começa a ver o mal, a violência, mas vê o afeto e a bondade. E aí eu pus a frase aqui embaixo. Só nas trevas é que é possível ver a luz. Né? No ambiente que nós estamos agora, né? Aqui está mais claro a luz do sol para vocês já estão usando a luz, né? Das residências e aí da casa, né? Já está a luz acesa. Então, mais uma luz acesa, talvez ela seja pouco perceptível. Mas se todos nós estivéssemos no escuro e alguém acendesse um fósforo, o pouco da luminosidade do fósforo já seria suficiente para a gente enxergar, ver. Então, é isso que é a metáfora da luz e trevas, luz da consciência. Olhar no que é o mal e a violência, que por acaso nós somos sofredores, somos passíveis de sofrer, e entender, nos tornarmos conscientes disso. Então, aí o exemplo aí de Jó, que ainda tem mais um pouquinho para a gente falar. Nesse movimento, na injustiça é que a justiça aparece. E aí, mas Elaine, você ainda não chegou no ponto. Calma que a gente já chega lá. Jó foi ferido. Quais as consequências desse acontecimento para ele? O que será que gerou nele? Não é? E para você e para mim, quando nós somos feridos?
quando a gente perde, não precisa perder a casa, precisa só perder uma nota de dinheiro na rua, ou, né? Ou perder uma oportunidade, né? O que acontece com a gente? Quando algo não bom, quando algo que é visto como mal acontece, né? Qual reação que a gente tem, né? Acho que é fácil a gente pensar, né? Quando, por exemplo, já vou falar um pouquinho sobre isso, quando alguém diz alguma coisa que a gente não tolera. E aí a gente vê isso como uma agressão, né? Como um mal, e ficamos nervosos, irados, né? Então, essa questão da justiça que nós estamos entrando agora é: Jó se vê pequeno e mortal diante de Deus, que é sobre-humano, justo e sensível também. Então, eu estou colocando aqui outros conceitos para a gente pensar em termos de o que é que está quando o mal acontece, o que é que está envolvido no mal ou na prática do mal, né? Vamos lá. O Jung continua: Jó poderia reclamar que era inocente, queixar-se e lutar por seus direitos. Reclamar direitos é clamar de novo, né? Quantas vezes será que a gente não faz isso, né? Isso é injusto, porque eu tenho o direito de ser ouvido. Isso é injusto porque aumentaram as cobranças. Ou é injusto porque precisamos de ajuda e a ajuda não veio. Não é? O que é esse movimento, né? De buscar os direitos e reclamar esses direitos em nome de uma justiça? No caso em questão, nós estamos vendo que Jó não buscou seus direitos. Ele não queixa-se. Ele não reclama para Deus, clamando novamente: olha, você me abandonou, ou você sempre me abençoou e agora você virou as costas para mim, né? Então, esse movimento que Jó faz de olhar para si mesmo, ele começa a reconhecer Deus como uma unidade. Ele é justo, ele é bom e ele é poderoso, super-humano. Quando Deus aplica uma prova dolorosa para nós, como ele aplicou a Jó como um exemplo, né? Ele está infringindo algo que mobiliza-nos internamente. Aquilo que é visto como mal é para gerar algo internamente dentro de nós. É para mobilizar o nosso afeto, a nossa bondade. Eu já vou inserir mais um conceito já com relação a afeto. Deus sabe reconhecer a boa vontade de Jó e reconhece o fato de Jó não ter se rebelado, se revoltado. Então, ao mesmo tempo, a prova dolorosa é aplicada, porém reconhece-se o lado daquele homem que não reclama. Então, a mão dura da justiça, porém, o reconhecimento bondoso do esforço. Isso é que nós estamos chamando de dualidade em Deus. E por isso os homens na antiguidade enxergavam um Deus dual, que era bom e castigava. Será que só eles pensavam nisso? Será que hoje em dia nós já mudamos essa visão com relação a Deus? Ou será que no fundo a gente ainda tem um ponto que diz: por que eu estou sofrendo isso? Por que Deus está me promovendo essa prova? Ou, se a gente quiser usar o termo, porque Deus está me castigando, né? Então, justiça significa o que é justo, ajustado, não é nem mais e nem menos. O que é da medida certa, está sob uma condição ajustada. Isso quer dizer justiça. Nós é que confundimos justiça com vingança. Eu quero justiça, então eu vou me vingar do outro, ou cometendo algo contra esse outro, ou eu vou à justiça humana e vou processar alguém, mas no fundo a gente confunde-se com o senso de justiça e o senso de vingança, que é emocional, que é mal aplicado ao mal, é o mal resistindo ao mal, né? Então,
O conceito de justiça é abster-se de julgamentos, de pensamentos ácidos e de crítica. Renunciar às minhas pretensões morais de que eu tenho direito, como Jó fez. Conter os meus pensamentos no sentido de que o outro é mau, o outro é injusto, o outro é cruel. E olhar para o que é que está acontecendo dentro de mim. Dentro de mim, nesse momento, está acontecendo uma revolta, uma indignação. Eu estou emitindo juízos. Isto está errado. É inadmissível que isso aconteça a uma pessoa. Como que alguém pode ser abandonado na rua? E esse que foi negligenciado no hospital, não é? Quando nós temos esse tipo de reação ao que acontece externamente a um parente nosso, a nós mesmos ou a pessoas anônimas, nós estamos resistindo ao mal. Seria devolver o mal ao mal, porque eu estou com ira, com julgamentos, eu estou revoltada. E aí esse movimento soma mais coisas ruins ao que já está acontecendo de ruim a uma situação. Por exemplo, a gente vai socorrer alguém e antes de socorrer, nos dá uma crise de ira e a gente começa a falar um monte de coisa enquanto está socorrendo a pessoa. A pessoa está precisando de socorro. Ela precisaria ser acalmada, confortada, mas eu estou numa ira tão grande, num julgamento mental tão grande que eu estou resistindo ao mal que aconteceu num acidente, por exemplo, não é? Esse é o conceito que eu falei para vocês que eu ia inverter, porque é inverter para o nosso lado interior. Resistir ao mal com o mal é quando eu estou criticando, quando eu estou julgando, quando eu estou encolerizada, com ira, em relação ao que está acontecendo, ao invés de eu olhar para dentro de mim mesma e ver isso acontecendo dentro de mim, né? Então, resistir ao mal é usar o mal contra o mal. Depois eu vou lá processar a empresa, porque me prejudicou, né? Então, o que é finalmente justiça? Só cuidar do meu horário aqui. Justiça é um afeto, um sentimento e castigo, punição? Eu vou processar alguém. Isso não seria um afeto de que algo precisa ser feito, mas é feito com uma atitude de maldade, porque eu vou me vingar ou eu vou restituir a ordem a partir de um ato que também não é bom? Ou será que justiça seria um afeto, um sentimento, e a gente buscar uma atitude de correção? Onde aí eu não tenho ira ao fazer isso, mas eu chamo a outra pessoa e converso com ela e falo, olha, não foi bom isso que aconteceu. Prejudicou você e prejudicou a mim. Vamos conversar sobre isso? Ah, Elaine, mas isso aí é muito difícil. Mas é o nosso processo. E aí vamos andar mais um pouquinho. O que está em nós, o afeto, o que a gente pensa ser bom e justo, precisa olhar e sondar os acontecimentos de uma forma conscienciosa. Procura ver o que está em segredo, o que não foi dito, o que está obscuro na situação. E olhar para isso dentro da gente, olhar também o que está incongruente, porque se alguém faz o mal, se alguém não cuida de um prédio e o prédio desaba e morrem muitas pessoas, a nossa tendência é criticar, julgar, vamos para a rua fazer manifestações, nós vamos devolver ira, ódio. Porém, se eu olho para isso, sinto essa ira, mas eu olho para dentro de mim e falo, como é que será ser esse homem hoje com esse acidente que aconteceu? Poderia ser eu? Poderia ser uma falha minha ter gerado esse acidente e a perda de vidas humanas, não é? Percebem como é um movimento que não é mais exterior, mas interno, e a gente entra num estado um pouco mais equilibrado da dualidade em justiça.
é melhor eu pensar, é melhor pensarmos, é melhor ver. E aí, com as nossas orientações no Espiritismo, a gente tem feito um pouco mais esse processo de entender o outro e perdoar o outro, né? Mas o destaque aqui é pensarmos justiça e como a gente reagir ou agir em torno do mal. Então, é pelo afeto que nos unimos a Deus e aos seres humanos, é refletindo sobre nós mesmos. O que há no seu interior? De verdade, cada um de nós tem o lado luz e tem o lado sombra. O que tem dentro de cada um de nós? Há medo, fuga, covardia? Existe ira, raiva, maus pensamentos? Se a gente não reflete sobre isso dentro da gente, a gente fica refém deles. E aí tudo que é fora, que chama atenção, vira alvo desses nossos sentimentos. A gente reage mal ao que está lá fora. Então, eu vou por aqui. O Jung fala que para uma pessoa que está identificada com outras pessoas com o mal lá fora, essa pessoa só existe porque esse objeto fora garante. Então, são os comentários intolerantes que a gente vê hoje em dia, né? Onde o outro é mal, o outro está num regime totalitário, o outro é um mau empresário, não é? Mas eu não estou olhando para a maldade em mim, porque vem esse movimento, essa crítica, né? Nesse estado, se a gente não se agarra lá fora da gente, nos objetos e nas pessoas, é como se a gente não existisse. É a famosa expressão paciência de Jó, todo mundo olhando para Jó e falando, ele não se mexe, ele não está fazendo nada, e somos cobrados para fazer alguma coisa, né? Eu vou pular um pouquinho aqui para a gente passar o conceito. Então, quando uma ação é baseada antes na reflexão, ela pode vir ser uma boa ação. Ser mais acertada socialmente e ser mais acertada moralmente. O Jung fala, Jó expõe seu ponto de vista a Deus, seu modo de proceder de acordo com a sua própria consciência. Então, Jó conversa com Deus e fala, Senhor, eu tenho sido um homem correto, pago os meus funcionários, eu tenho sido um bom pai. Então, antes de reclamar e se revoltar contra Deus, ele olha primeiro para si mesmo e se vê um homem que estava fazendo as coisas de uma forma correta. E aí ele expõe o seu ponto de vista, né? De uma forma refletida. Então, a ação moral, ela é uma ação consciente, fruto da sua decisão, fruto da sua reflexão. Eu vou doar dinheiro para casa, porque está sendo necessário. Percebem? Hoje a gente recebeu aqui no Brasil um comunicado de uma instituição que fechou porque não estava recebendo, né, recursos financeiros. E foi bastante sensível e triste a gente receber essa informação. Onde é que está a nossa ação moral nesse sentido? Quando a gente fala, o governo não dá dinheiro para a instituição, mas eu também não dei. Não é? É isso que eu critico o governo, eu critico o homem mau, eu critico a mulher má, eu critico o médico que foi esqueci a palavra, mas que ele não exerceu bem sua profissão e cometeu um erro, né? Porém, eu não olho isso em mim. Então, é necessário olhar dentro de nós essa dualidade. E aí a gente vai entrando no livro do Roden, que é o Sermão da Montanha, que é esse título. Nós separamos isso dentro da gente. E aí reprimimos o que é mal em nós. O medo, a raiva, qualquer sentimento que consideramos não bom. E aí a gente pende só para um lado, a gente acaba tentando ficar sentado só em cima da perna esquerda. Vai acontecer algum problema, né? Depois de um tempo, se eu fico só em cima da perna esquerda, eu vou começar a ter dor, a coisa vai ficar ruim. Eu tenho que equilibrar e deixar tudo, né? Os dois lados harmonizados. Então, não posso dizer eu estou no bem e o outro está no mal, porque o que há mal em mim eu não olhei, né? Precisamos olhar como Jó, olhar para dentro da gente. Então, vamos lá. O Roden diz, não há necessidade da gente resistir ao mal. Então, eu trouxe aqui. Uma lei universal é
é a polaridade. O dia tem o seu contraponto, que é a noite. O verão, o inverno. Masculino, energias masculinas, energias femininas. A razão em contraposição à emoção, não é? Consciência em contraposição à inconsciência. O que é espiritual é contra, é oposto ao material. As luzes em contraposição às trevas, o bem e o mal. É isso que acontece. A gente acaba vendo as coisas de forma separada. Portanto, eu não posso ter mal em mim porque eu só sou o bem. E o Roden vai dizendo, é necessário fazer uma inversão no ponto de vista. Porque se a gente continua na dualidade, é como ficar sentado só em cima da sua perna esquerda. Uma hora não vai dar certo, né? Polaridade indica ritmo. Noite, dia, luz, trevas, verão, inverno. Ritmo indica movimento. Se eu só quero ser bom, eu não estou me movimentando. Se eu não posso ter nada ruim de mal em mim e eu não olho para isso, eu estou ficando partido. Então é necessário que essas forças se complementem. O dia venha depois da noite, a ação venha depois da reflexão. E aí é necessário complementar o bem e o mal, como o dia e a noite, como a luz e as trevas. Conciliar esses opostos. Se eu jogo no meu porão tudo que eu considero mal no meu porão interior, eu falo, isso aqui eu não quero, eu não sou isso. Uma hora ele vai lotar e uma hora ele vai transbordar quando eu não quero, quando me ferirem, quando algo for uma aflição, como Jó sofreu uma aflição. E aí acontecem algumas coisas. Eu me ofendo, eu reajo mal, eu falo coisas que eu não quero falar, ou falo porque quero mesmo, eu brigo, quando os outros enxergam em mim e me mostram coisas que eu não quero que sejam vistas. Aí é o sentimento de, fui descoberto. Aí a gente faz de tudo para negar isso. E aí o afeto que há na gente sai de forma invertida. Porque eu só quero ser bom. Outra coisa, eu tenho que ser bom. Ter que ser bom é um raciocínio. Ser bom é uma decisão. É um pouquinho diferente, é onde eu vou concluir já já, tá bom? O que eu acabei de falar, o afeto em mim transforma-se e vira injustiça com os outros, porque eu falo de forma violenta, eu sou agressiva, eu sou magoada, causo um transtorno em casa, porque eu vou trazer meu chororô na hora errada, né? Porque eu estou magoada com a situação, ao invés da gente celebrar em família, eu vou lavar roupa suja, aí todo mundo fica chateado comigo, né? Porque eu não cuidei disso, ficou no porão. E a hora que alguém cutuca, sai, né? É o responder ao mal com o mal. Não era boa aquela situação e eu trouxe um clima horrível, né? Ou então, já deu para ver que eu estou numa linha psicológica, né? Ou então eu estou em conflito, eu fico revoltada e agitada dentro de mim, eu não me aceito. E aí eu fico com raiva, fico remoendo, fico indignada, mal-humorada, fico em crise. Todo mundo vê que não está bem, e aí eu por dentro eu fico assim, como assim que parece que eu sou uma megera? Eu não sou uma megera, eu sou uma pessoa do bem. Mas eu estou recebendo de fora informações de que eu preciso rever alguns comportamentos. Quando isso está acontecendo, eu também estou resistindo ao mal, porque eu estou sendo mal-humorada com os outros, porque eu não estou presente nas situações e nem dialogando, né? Então, a gente costuma criar ideias, juízos, ou nos tornamos indiferentes e repetimos isso sem consciência. Continuamos repetindo e repetindo e repetindo. Então, o que o Roden fala? O que o Espiritismo nos fala? Né? O que a reforma íntima nos fala? Silêncio. Tornar-se consciente é iluminar e reunir, unir o que é oposto, o que está em conflito dentro da gente.
É necessário olhar com bondade para aquilo que a gente acha que não é bom na gente, em nós. Reconciliar o afeto e a correção. Lembra o conceito de justiça que eu falei? Usar o bem com o bem é ver que não está bom e eu corrijo. Isso é bem com o bem. Isso é ser justo. Eu vou e converso com as pessoas que estão envolvidas na situação para que todos nós juntos possamos resolver, sem criticá-los, sem julgá-los, sem despejar as minhas emoções lá. Eu refleti antes, conciliei e estou propondo algo coletivo, né? Mas para isso eu precisei ficar em silêncio. Precisamos ver o bem e o mal dentro da gente. Reuni-los interiormente. Controlar as emoções, os juízos que a gente faz dos outros. Isso não é bom, né? Isso é perverso. Controlar isso e olhar para a gente. Porque o que Jesus nos ensina, e o Humberto Roden fala, precisamos entregar o bem ao mal. E esse bem é algo controlado, é algo que foi refletido, é algo que está consciente para a gente. E a gente faz porque a gente quer. É uma decisão. Então, desmascarar-se, desnudar-se, observar-se com sinceridade. Tenho raiva de certas situações. Isso me deixa revoltada. E olhar para isso sem medo e entender que eu preciso fazer algo com essa revolta ou com essa raiva, né? Deixar nossa mente em silêncio e conversar mais com o coração internamente. Reduzir esse barulho que a gente faz quando a gente fica dizendo para os outros que estamos revoltados, a gente está fazendo muito barulho, quando na realidade a gente deveria, como Jó, silenciar e olhar no espelho da alma, olhar para dentro e conciliar o que está dentro, o que está em conflito dentro da gente, o que eu não quero que seja alterado em mim. Prestar mais atenção naquilo que eu estou evitando, que gera emoções negativas e me gera até reações físicas, me dá tremor, tremedeira, eu fico vermelha de raiva, né? Ou então eu começo a ficar com muito medo e aí tenho que correr, né? Me dá reações físicas, né? Ver o bem e o mal sem julgar. Aqui que eu ia falar para vocês, eu preciso parar, então vou parar por aqui. O que são os espíritos superiores? Quais são as funções de um anjo? Nós falamos do anjo, né, Eliu ou Iléu, o anjo brasileiro que é Ismael, né? O que faz um Cristo planetário ou um Cristo cósmico? Alguém quer falar comigo? Para a gente encerrar no horário? Alguém quer responder para mim? Lá na casa até apagaram a luz, nossa! Eu posso começar, começasse por dar uma dica, são aqueles que já atingiram um grau de sapiência e superioridade em face de todos os outros. Eles já têm as duas asas equilibradas, como nós podemos dizer. E passo a quem mais quiser dizer alguma coisa. Perfeito, Conceição. Bem e mal estão unidos dentro deles, não há mais dualidade, polaridade. Mas como assim? Alguém quer me ajudar? Como assim o bem e o mal dentro do anjo Ismael ou dentro do anjo Gabriel? Como assim? Alguém quer comentar? É como você disse, é um complemento. Na verdade, é uma coisa só. Quando a gente fala de luz, a escuridão não é escuridão, é a ausência da luz. Então, a gente está falando da mesma coisa, estamos falando de luz, mas de suas intensidades. Sim. E dentro deles, até eu vou trazer um conceitinho rápido aqui já já, mas dentro deles, os dois aspectos, forças que criam e forças que destroem. Como assim, Elaine? Cristos planetários, cristos cósmicos destroem? Estrelas não explodem e viram planetas? A ciência não fala isso? As supernovas não são estrelas que vão juntando energia, desculpa, e explodem? Isso é uma destruição. Mas nascem quantos outros
planetas ou asteroides vão nascer dessa, quanto conteúdo dentro dela que foi esparramado pelo universo. Forças criadoras, destruidoras, juntas. Então, rapidamente aqui, ó, eles são consciências expandidas, eles juntaram a luz e as trevas, como falou a Conceição e o Ivan, né? Não há mais conflito dentro deles. Quando é necessário fazer uma correção, a correção é feita. A prova para Jó foi aplicada. E essa prova, ao ser aplicada, não era o mal, era uma correção, não é? Era um ato de bondade, inclusive, uma oportunidade de crescimento. Então, lá atrás eu falei, tornar-se consciente é iluminar e reunir o que está em conflito, não é? Usar a sua raiva, ao invés da gente despejar a raiva nos outros, a gente pega por que eu estou com raiva? Porque isso é injusto. Então, eu vou mudar essa situação injusta. Eu uso a raiva como energia para eu levantar da cadeira e para eu fazer alguma coisa. É necessário movimento, lembra? Polaridades tem que movimentar. Não adianta eu ficar sentada dizendo, gritando que algo é injusto, só jogando raiva. Eu estou resistindo ao mal com mais mal, eu estou poluindo o ambiente espiritual do planeta com a minha raiva. Agora, se é injusto, eu levanto e faço algo pelos outros, aí a gente vai nesse processo de juntar os opostos. E eu uso essa energia como uma boa energia para a ação, que é o caso dos anjos e arcanjo Miguel, que ele vem com a espada. A gente não foi falar da prece aí das fraternidades para lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo? Como é que eu luto dentro de mim se eu não tenho uma energia, uma vontade de fazer isso, de lutar, né? Se eu pego e falo, não, eu vou ser só boa. Eu tenho que aceitar tudo que a Guidinha fala para mim, porque eu tenho que ser boa. E aí a Guidinha está me ajudando, daqui a pouco a Guidinha começa a falar, Elaine, se mexe, você está sendo muito mole. E eu, não, Guidinha, tem que aceitar tudo. E ela começa a ficar, me cutucar, né? Me flagelar, né, Guidinha? Vocês começam a me flagelar para que eu reaja. Cadê a energia para reagir? Aí eu falo, não, ela deve estar certa, eu não estou gostando do que ela está falando para mim, mas eu tenho que reagir. E aí eu uso essa energia equilibrada, não é para a guida, não é para quem está me incomodando, mas é para eu sair da posição que eu estou. Então eu pus aqui os seres superiores, essa imagenzinha para isso. Eu vou pular muito rapidamente aqui, porque aqui falo do esforço para ser consciente, né? Aqui. Jesus disse, não resistais ao mal. Ele está dizendo, entregue o bem quando há o mal. Ele está propondo uma síntese. Avaliamos dentro de nós mesmos o mal que há em nós e vamos tirar o conflito, colocar o bem e o mal dentro e falar assim, essa situação é ruim, mas vamos orar, mas nós vamos nos unir para socorrer as vítimas, não é? Eu pego a minha indignação e transformo em ação. Então, a síntese. Krishna, falando a Juna, fala o caminho do reto agir. Não é para ficar parado, sem se movimentar, achando que eu só tenho que contemplar a Deus, e não é para eu ficar revoltada, sair com a espada matando todo mundo. É para eu unir as duas forças e eu agir corretamente, né? Essa conversa interior promove um confronto e aí eu decido. A síntese é a minha decisão. Decido ser altruísta. Só você pode gerar altruísmo em você mesmo, tomando uma decisão que antes passou por sua reflexão e sua tomada de consciência. Eu não quero o mal, porém, eu vou entregar o bem em lugar do mal, que foi o que Gandhi fez, foi o que Martin Luther King fez, foi o que grande Madre Teresa de Calcutá, hoje de manhã acordei com Madre Teresa de Calcutá, lembrei agora, na minha cabeça. Quando a gente conhece agora o que é o bem e o mal dentro da gente, e isso fica conciliado, a gente decide fazer o bem externamente. Essa é uma síntese espiritual que é proposta, né? E aí a gente já não sofre mais, porque a gente decide agir.
A consciência do bem e do mal é uma síntese cósmica que os seres, os anjos, arcanjos e os outros seres, que é para onde a gente está indo, nós estamos evoluindo, a gente entende que há forças que criam, que destroem e outras que sustentam. E isso se chama ter uma consciência maior, ou superconsciência, né? Não resistais ao mal, mas antes, a quem te fere, oferece a outra face. Esse é o final da frase aí de Jesus, né? Se o teu inimigo te convida a andar uma milha, vai com ele 2. Vai conversando, vai esclarecendo, porque dentro de nós houve uma síntese do que o bem e o mal, e a gente consegue olhar para o outro com um olhar mais justo, com um olhar de afeto e benevolência. Então, eu preciso encerrar. E aí, quiserem comentar, quiserem, Suzana, tomar a iniciativa, eu estou aqui à disposição. Suzana ou Guida? A Suzana está aí. Alguém não concorda, quer conversar? É síntese, vamos fazer uma síntese. Alguém aí em casa ou aqui quer fazer algum comentário? Aproveitem agora. Não resistam, posso falar? não resistam. Não resistam. Posso falar? Claro, Cláudia. Eu acho que quando a gente, o bem e o mal, né, aquela coisa, quando a gente, vou falar da nossa religião, que é o que a gente está vivendo agora, né, o espiritismo, que quando a gente entende que, né, que o seu espírito é um caminho, né, então, que a gente está aprendendo, que é um caminho longo, mas existe aquela coisa de que, não, agora eu sou espírita, eu sou bom. Então, eu senti aquilo, mas não sou eu. É uma coisa que eu deixei lá para trás. Enquanto a gente não entender que antes de ser espírita, a gente tem que trabalhar para melhorar, né? E que ser espírita não vai colocar a gente numa bolha, né? Vai criar aquele porão lá que a gente está guardando, aquele monte de coisa que uma hora vai explodir. Isso ninguém vai evoluir, né? Eu acho que em qualquer religião, cria-se uma bolha. Assim, não, mas eu sou, sei lá, qualquer religião, então isso aqui não está acontecendo comigo, está lá no meu só. Então, é aquela coisa que eles falam, a coisa mais difícil no mundo é você brigar com a pessoa certa, pelo motivo certo, na hora certa, né? Na hora que você falou que o porão vai explodir. Então, não adianta a bolha da religião, né? Acho que é até pior, né? Essa bolha. Muito obrigada pelo comentário, é isso. Porque a gente acaba pendendo só para um lado. E como Cria essa bolha, né? E como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pelos seus atos. Por isso, está tudo dito. Obrigada, Helena. Atos conscientes, decididos. Eu faço isso porque é bom e é necessário. Né? Algum comentário? Estou aí de casa. Mais algum comentário? Está tudo falado. Está tudo caladinho. António! A Eliane chamou foi a Guidinha, não foi o António. Se eu vou Chamou dar a lugar, Guidinha. não, eu vou dar lugar aos outros que a Eliane não conhece. Pois, então vá. Eu acho que tem que haver sempre essa dualidade, essa síntese, porque o mal nós temos. Ele existe. Portanto, o nosso passo é aperfeiçoar esse mal e caminhar para o bem, não é? Portanto, essa dualidade existe sempre. E esse convívio é um convívio salutar porque a nossa consciência vai-nos despertando, vai-nos alertando, vai-nos dando sinais e nós acabamos por conciliar o bem com o mal, não é? Penso eu que é isso.
Sim. Obrigado. Você falando, Antônio, eu me lembrei o fim da história de Jó. Depois que ele passou por tudo, ele recuperou a saúde, ele se casou, ele teve mais filhos, ele voltou a ser rico. É isso que você falou, a gente enxerga as duas coisas e concilia. E depois tudo fica bem, porque aí tem dia e tem noite. E aí tem, eu perdi tudo, mas eu ganho depois. As bênçãos voltam depois, num período que a gente acha que está sem ser abençoado, né? O final da história de Jó é que ele volta a receber todas as bênçãos, né? Mas é só, a história foi só para a gente entender o processo nosso interior, foi como uma metáfora, né? Para a gente entender esse processo, né? E conciliar esse bem e mal dentro da gente em boas ações. Usar essas energias como altruístas, como pessoas que fazem o bem para os outros, né? Quem mais? Quem mais? Se tiver ainda uns minutinhos aí. Carlos. O Carlos está aqui há muito tempo a querer falar, mas alguém lhe diz para não falar. E eu estava aqui a tentar dizer que há 4 anos ou mais que tento ser espírita, mas não estou a conseguir. Porque todos os dias o mal me afasta, consegue afastar-me um bocadinho daquele rumo. Porque ser espírita, além de ser uma grande responsabilidade, também necessita de muito exercício todos os dias. E isso é muito difícil de fazer. Por isso as nossas encarnações são tão intensas, são tão sucessivas, e por mais que nós queiramos afastar os maus pensamentos, as más ações, há sempre alguém que nos está a ajudar a ir por esse caminho errado. Por mais que eu leia, por mais que eu observe os outros naquilo que eles fazem, aparece sempre o sentimento da crítica ou do dizer aquele não está bem, mas no fim de contas sou eu que não estou a conseguir encontrar-me no caminho que quero percorrer. É isso que eu vejo em mim, é isso que eu vejo nas pessoas que me rodeiam, que tal como eu estamos agarrados há demasiados anos a ideias que ainda não conseguimos alterar, porque nós precisamos de olhar mais para dentro de nós. Se olharmos para dentro e conseguirmos ser nós próprios, nós não estamos a conseguir juntar-nos aos outros para os poder levar para um caminho melhor. Aquilo que tanto se fala hoje em dia em reforma íntima, a maior parte das vezes é uma palavra vã para muitos de nós. Falamos, mas 90% das vezes ou mais não fazemos aquilo que dizemos. É só isso que eu quero dizer. Carlos, 4 anos atrás, você teria esse tipo de pensamento, de comentário? Não, de longe. Nem Está sequer fazendo imaginava, exercício todo dia. Você está ficando bem mais fortinho, viu? nem imaginava que um dia estaria a falar e a dizer estas coisas que hoje sinto com muita intensidade já. Sim. Elaine, enquanto você está me ouvindo? Sim. Enquanto você estava falando durante a palestra, estava me vindo à mente aquela passagem, né, do Evangelho, que é necessário... como é que fala? Agora eu estava lembrando o tempo todo. Mas é que os escândalos, né? A necessidade dos escândalos, que eles aconteçam, né? Ai, daqueles que venham os escândalos, mas que, na verdade, eles são necessários para que nós consigamos estar expostos a ele, e através da consciência agir, poder a opção do livre-arbítrio estendido, né, conforme a consciência moral, e a opção de ação. Então, é necessário estarmos em contato com os escândalos para que possamos usar do atributo do livre-arbítrio, junto com a consciência expandida, né, na moralidade, e optarmos, mas a gente precisa identificar. Ele tem que estar ali, senão tudo passa a ser bom e a gente não consegue se avaliar, porque está tudo perfeito. Então, nós não somos expostos ao que não é correto para que a gente... E a partir de então, a gente passa a ser perfeito, somos já espíritos perfeitos, porque não estamos expostos ao que é contraditório. Então, me estava vindo o tempo todo, né, a necessidade do escândalo, porque ele é necessário para que a gente seja exposto e aí refletimos. Algumas vezes, como, né, o Santos ali falou, muitas das vezes atrás nós estávamos com
já estávamos compactuando com o escândalo. Hoje nós podemos julgar algum deles e agir, né? Não reagir, e agir no sentido da ação. Maravilhoso, maravilhoso. É ver os planetas explodindo, é ver vulcão, é ver o que acontece alheio à nossa vontade. Nem vou falar de escândalos com seres humanos, né? Mas isso que você falou é isso, é ver isso acontecer e agir em função disso. Isso mobiliza interno. Então, a conversa hoje foi todinha sobre o que acontece dentro da gente. O escândalo é necessário, né? Elaine, você está querendo dizer, então, que tem que ter violência, tem que ter gente passando fome? Não. Nós vermos isso e aí nos mobilizarmos para altruisticamente fazer algo, né? A partir do momento que a gente fazer essa conciliação, estamos numa outra etapa de consciência humana e os escândalos não acontecerão mais. Maravilhosos os comentários. Muito obrigada. Mais algum comentário? Mas eu penso que é bom porque todos nós estamos a fazer um grande esforço para sermos melhores, para sermos mais cristãos. Não há dúvida nenhuma. Senão não estaríamos aqui a ouvir esta palestra. Hã? Nós queremos aprender e queremos nos transformar. Isso é muito válido. E os amigos espirituais também veem isso. Sabem das nossas dificuldades e nos amparam. E quando nos formos deitar, é bom que nós pensemos: o que é que eu fiz hoje contra meu irmão? E se nada fizemos, já é um passinho adiante. Um passinho. Mas depois já vem outro dia que a gente critica, que a gente pensa mal. Mas eu penso que aos poucos podem, daqui a 50.000, 100.000 reencarnações, a gente está no ponto. Mas pelo menos estamos tentando. Eu acho que sim, todos nós estamos tentando ser melhores. Sim. É isso que eu disse, que o Carlos há 4 anos está se exercitando. Eu inverti a fala dele, tipo, estou vendo isso. Ao ver, nós já estamos num exercício dessa força interior, dessa conciliação dentro da gente. Porque antes a gente nem via, a gente já simplesmente batia, falava, né? Agora não, a gente já pensa 2 vezes antes de falar, a gente procura uma atitude mais pacífica, não é? Sim, vamos dia a dia mudando e melhorando. Olha, mas eu queria dizer aqui uma coisa, que era, a Guidinha diz que são 50.000. Epá, se esta contar, já só faltam 49.999. Estamos safos. Sim, senhora. Então, se não houver mais comentários, íamos fazer... Vejam lá as vossas aguinhas, quem tem aguinhas para fluidificar. Vamos para o passo, para quem está em casa e... Mira. Estão-me a ouvir bem? Estão-me a ouvir bem? Então. E assim, neste ambiente de paz, vamos elevar nossos pensamentos aos céus. Vamos respirar pausadamente. E vamos pedir neste momento, apesar de que os nossos benfeitores sabem daquilo que nós necessitamos, mas é uma questão de humildade pedir. Mas antes de pedir, sintamos os nossos mentores ao nosso lado. E agora vamos pedir, vamos falar interiormente com Jesus. Pedir as suas bênçãos neste momento, que alivie as nossas mágoas, as nossas mazelas, tanto físicas como espirituais.
Sintamos os nossos benfeitores nos transmitindo os seus eflúvios salutares. Sintamos essa luz, essa energia. E mais uma vez, despedimos que eles tratem de nós, que encham o nosso coração de amor. Esse amor que tudo cura. E que esse amor se estenda neste momento aos hospitais, aos lares, aos orfanatos, aos sem-abrigo, que recebam nesta hora estas vibrações de paz, de amor, de consolo. Obrigada, Pai, mais uma vez. Apesar de por vezes sermos ingratos, mas estamos aqui, de coração aberto, tentando melhorar. Que a tua paz e a tua luz fique com cada um de nós. Que assim seja. Pois é, caríssimos. Continuando. Desculpa, ainda está a gravar. Tá. Eu posso tirar já a gravação. Espera aí, onde é que está? Vou tentar ver onde é que anda o rato, que ele é um fugitivo. Já não está, pois não? Está. Mas eu já mandei parar, porque é que ele não para?